A minha infância inteira eu vivi na roça, só que eu não gostava, sabe? Quando eu peguei os meus 13, 14 anos, eu não gostava de morar na roça, porque eu queria sair, né? Eu queria conhecer pessoas, e lá era muito isolado, tipo, não tinha vizinhança nem nada. E aí, a minha tia, irmã da minha mãe, veio visitar a gente, já tinha tempos que ela não ia, e ela começou a falar que estava precisando de uma menina para ajudar ela a cuidar no restaurante, porque a minha tia era dona do restaurante, que de começo era bem pequeno, mas quando ela foi falar com a minha mãe, ela disse que o negócio estava crescendo bastante e que ela e o meu primo sozinho não estavam dando conta, então ela ia precisar contratar uma moça para ajudar ela. E quando a minha tia falou isso, eu vi a oportunidade da minha vida. Eu tava com 15 anos nessa época. Primeiro, porque eu queria arrumar um emprego, né? Segundo, porque eu queria muito sair da roça. E aí eu já comecei a ficar tudo empolgada. Eu falei, tia, me leva, eu te ajudo, né? De começo a senhora pode até me pagar pouco, até eu aprender e tal. E fiquei toda empolgada. Mas a minha tia, ela é o tipo de pessoa que ela não passa pano pra coisa errada. E aí de cara ela já me falou, olha minha filha, eu até pensei em te levar, mas só que o seu primo, ele é muito custoso, sabe? Ele é uma pessoa honesta, trabalhador, mas ele é muito custoso. Então não ia dar certo, porque eu tenho certeza que ele não ia te deixar em paz. Só que tipo, eu tava muito eufórica, sabe? Eu queria demais ir, e aí eu comecei a fazer mil promessas. Não, tia, eu não vou dar espaço. Se ele vir, sabe, eu não abro a cara pra ele, eu prometo pra senhora, por favor, me leva. E eu perturbei tanto a minha tia que eu acabei convencendo ela. E aí ela me falou que se a minha mãe deixasse, né? Porque no caso eu ia ter que mudar. Como era cidade diferente, não tinha como eu ir e voltar todo dia. Então ela conversou com a minha mãe, explicou que seria bom, né? Eu podia estudar lá também, e acabou que a minha mãe deixou. E assim, eu tava, né, pulando de alegria. Eu pensei, ai meu Deus, não acredito que eu vou sair da roça. E eu amava a cidade que a minha tia morava. E aí, quando eu cheguei na casa dela, a minha tia conversou comigo de novo. Ela sentou e conversou, falou assim, olha, minha filha, toma cuidado com o seu primo, você já é uma moça, já tem 15 anos, né, bonita, formada, e o seu primo, ele não é flor que se cheire, eu sou mãe dele e eu tô falando, tipo, ele é honesto, trabalhador, mas ele é muito custoso e mulherengo, então não fica sozinha com ele, não dá conversa pra ele, ainda mais que vocês dois nem foram criados juntos, né, então é como se não fosse primo, então fica de olho. Mas eu falei, não, tia, não precisa se preocupar. E eu fiquei, sabe, um certo tempo, eu fiquei tentando evitar até de conversar com ele. Só que na primeira oportunidade, ele começou a dar em cima de mim e, tipo, ele me cercava demais, me enchia de elogio, falando assim que eu era muito bonita, que há poucas vezes que ele tinha me visto, ele não lembrava de eu ser linda daquele jeito, sabe? E de começo, eu tentei sim fugir do meu primo, eu fugi o máximo que eu pude. Mas é aquela coisa, tem horas que a sua cabeça sabe o que você tem que fazer, só que o seu corpo não obedece. Eu comecei a me sentir atraída pelo meu primo, sabe? Eu tava meio que gostando daqueles elogios que meu primo tava fazendo pra mim, até porque eu nunca tinha vivido aquilo, eu nunca tinha paquerado antes, né? Porque toda a vida eu morei isolada no sítio. A escola que eu estudava era só um bando de pirralho, então era a primeira vez que eu tava tendo contato com aquela situação, digamos assim, né? Com uma pessoa me cortejando. E aí eu tentei escapar. Um dia eu ainda falei pra ele, falei assim, olha, a sua mãe tá aí de olho em nós dois, eu não quero trair minha tia, ela foi o maior legal me trazendo pra cá, me dando essa oportunidade, então me deixe em paz. Só que sabe aquela pessoa que ama brincar com o perigo? É ele. Quando eu falei isso, ele me segurou na minha cintura e me puxou e falou assim, que isso, priminha? Deixa de ser medrosa, não dá nada não. E nisso ele tentou me beijar, sabe? Só que ali eu não deixei, apesar de que eu tava morrendo de vontade. E ficou assim um bom tempo, eu tentando escapar dele, e ele dando em cima de mim. Mas eu penso que o maior erro que eu cometi foi não ter contado pra minha tia. Porque ela me deu essa oportunidade, sabe? Um dia ela chegou e perguntou, falou assim, minha filha, e seu primo? Ele tá dando em cima de você? Como que tá? Mas eu neguei, falei, não, tia, ele nunca me falou nada. Porque como eu disse, eu tava gostando daquela situação. E se ali eu já tivesse abrido o jogo com a minha tia, eu teria evitado toda essa história que aconteceu. Porque o meu primo, né, ele não sossegou até que ele conseguiu.
Um dia minha tia foi pro restaurante para poder cuidar lá e eu fiquei de arrumar a casa toda antes de ir, né? E aí eu arrumei a casa toda, quando eu terminei eu tomei um banho e quando eu tava saindo do banho, o meu primo chegou. E quando ele percebeu que tava só eu e ele sozinho em casa, ele já começou a me agarrar e saiu me puxando pro quarto da minha tia. E foi ali, naquele dia, que eu me entreguei pra ele. Porque até então eu era virgem, óbvio, eu nunca tinha namorado, né? Como que eu ia ter perdido a minha virgindade? A minha primeira vez foi com o meu primo. E assim, pra mim foi maravilhoso, sabe? Eu não tinha noção do que eu tava fazendo, mas ele soube, assim, me guiar muito bem, porque ele já era vivido, com 17 anos, meu primo já era muito vivido. E depois daquele dia, nos próximos dias, a gente continuou ficando, sabe? Continuou ficando. Então a gente meio que tava vivendo um romance, sim, tendo um caso. E como ele foi o meu primeiro, eu perdi a minha virgindade com ele, eu me apaixonei. Eu acho que isso é muito normal, né? Ou eu tô enganada? Eu acho que a maioria das meninas acaba se apaixonando, né? Pelo cara que foi a sua primeira vez. Então, tipo, era uma coisa que eu não queria, mas aconteceu. E aí, como eu tava apaixonada demais, eu acho que eu dei muito na cara e a minha tia acabou percebendo, sabe? E aí um dia ela me chamou pra conversar e falou assim: minha filha, me conta a verdade, o que tá acontecendo com você e o seu primo? E de começo eu neguei, falei: não, tia, não tem nada não, a senhora tá doida, nossa, de jeito nenhum. Só que a minha tia percebeu, sabe, o meu jeito, eu acho que o meu corpo também tava mudando, né, porque ali eu tava me tornando mulher. E aí minha tia insistiu, falou assim: minha filha, pode me contar? Eu já sei, eu só quero ouvir da sua boca. E aí eu comecei a chorar, sabe? Porque eu sabia que a minha tia ia me mandar de volta pra casa da minha mãe e eu não queria de jeito nenhum voltar pro sítio. Eu tava feliz e realizada ali. E aí minha tia começou a falar: minha filha, eu não te avisei, eu, a própria mãe dele, não te falei pra você não cair, pra você evitar, porque ele é mulherengue, ele é custoso. Agora você foi só mais uma, o que que vai ser? Eu tenho que te mandar de volta pra casa da sua mãe. Só que aí eu comecei a falar pra minha tia que ela tava errada, sabe? Falei: não, tia, comigo vai ser diferente, a gente se gosta, ele tá gostando de mim de verdade, sabe? Eu não queria trair a senhora, não queria contrariar, mas acabou acontecendo, só que ele também tá gostando de mim, assim como eu tô gostando dele. E aí nessa hora minha tia foi bem realista, sabe? Minha tia falou assim: olha, eu sinto muito te magoar, mas eu tô te falando, você foi só mais uma. E eu teimando que não. Ela falou assim: então faz o seguinte, chega nele e conversa e pergunta ele como que vai ser entre vocês dois daqui pra frente. E foi isso que eu fiz, sabe? Eu fui conversar com ele, falei assim: olha, minha tia já sabe de tudo. E aí, como que vai ser entre nós dois, né? A gente vai assumir o namoro, como que vai ser? Porque a gente tá ficando direto. E nessa hora, sabe o que ele falou pra mim? Tipo assim, eu fiquei de cara, eu nunca imaginei eu vivendo uma situação dessa. Eu acho que, na verdade, ninguém nunca se imagina passando uma situação dessa. Ele falou assim pra mim: você tá maluca? Você deu porque você quis, tá doido? Eu sou do mundão, ninguém me prende, não. E quando ele falou isso, sabe, eu fiquei morrendo de vergonha, porque o meu primo me tratou como se eu fosse uma garota de programa, que ele ficou e satisfez ali as vezes que ele quis e depois acabou me chutando sem se importar com o meu sentimento. E depois que ele me falou isso, eu mesma pedi a minha tia pra me levar de volta pra casa, porque assim, não fazia um pingo de sentido mais, né, eu continuar debaixo do mesmo teto que ele. E tipo, eu sentia vergonha de olhar na cara da minha tia, porque ela me avisou. E se eu tivesse escutado, se eu tivesse obedecido a minha tia, eu tinha evitado tanta coisa, né? Eu tinha evitado perder a oportunidade de trabalho, de estudar melhor, que a minha tia me deu. E também teria evitado sofrer o tanto que eu sofri pra esquecer uma pessoa que, ó, não deu a mínima pra mim. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E a história de hoje, mais uma vez, veio mostrar que vale a pena a pessoa ouvir um conselho, a pessoa obedecer, né? Porque, olha, como a menina da história diz, a própria mãe dele, tia dela, avisou que ele não era flor que se cheire, né? Porque eu acho que se a própria mãe chega ao ponto de avisar,
olha, evita o meu filho, porque ele é mulherengo, ele é custoso, então vale a pena você escutar, né? Porque, tipo, se ela tá falando é porque realmente ele é. Mas a menina quis pagar pra ver, foi deixando se levar, acabou se envolvendo, se apaixonando e no final o que aconteceu? O que a tia dela tanto tentou avisar, né? Que foi, ela acabou sofrendo, porque ele, ó, pra ele, ela só foi mais uma, né? Então, a lição que fica na história de hoje, gente, é se você ouvir um conselho, para e analisa de quem tá vindo esse conselho e a forma que ele tá vindo, porque às vezes você pode ficar contrariado ali no, sabe, de começo, mas eu queria tanto fazer isso, mas você vai acabar evitando um problema, um sofrimento ainda maior se ouvir e obedecer aquele conselho, não é mesmo? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje, que vocês tenham ficado, ó, atentas à lição dessa história, tá? Deixe seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal, vocês sabem. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho. Ativa o sininho de notificação, porque assim, toda história que eu postar, o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram para ficar mais pertinho de mim. Lá eu fico 24 horas postando stories lá com vocês, tá bom? E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Gosto sempre de lembrar vocês aqui que o nosso cantinho é de interpretação de histórias de vida, não é conto erótico, nada do tipo. Histórias que eu recebo dos inscritos e também que eu própria escrevo, tá? As histórias aqui são reais, baseadas em fatos reais e fictícias sim. Tem muitas histórias fictícias, tá? A minha intenção não é enganar ninguém, é só trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida sim, tá bom? E é isso. Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau!